Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse domingo lindo que vai começando. Que seja um dia na presença de Deus, um dia de paz, um dia de prosperidade. Que seja um dia de boas notícias, que não tenha nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E agora eu tenho certeza que tem uma mensagem muito especial que Deus preparou para nós hoje, assim como tem acontecido todos os dias. Tenho sentido muita direção de Deus aqui nesse canal e muitas pessoas têm me mandado mensagens e pedindo oração. E sempre que eu vejo, eu coloco em minhas orações. E eu desejo que Deus abençoe todos vocês. Fico tão feliz por estarmos aqui todos os dias orando juntos e recebendo esses direcionamentos poderosos de Deus que tem nos edificado e nos abençoado muito. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um desafio para nós, seres humanos, que é a armadilha da aprovação, quando nós buscamos viver para agradar os outros. E nós devemos, sim, escolher agradar a Deus e não as pessoas. Mas esse devocional ele vai nos ensinar muito sobre isso, mas antes eu quero agradecer a você, te dar boas-vindas, você que está aqui pela primeira vez, e te convidar para se inscrever aqui no canal, para não perder, e ativar o sininho, se inscrever aqui e ativar o sininho para você não perder nenhuma mensagem. E também, se você puder e quiser, curta esse vídeo porque você ajuda ele a se propagar mais, alcançar mais pessoas, a palavra de Deus chega mais longe e você faz parte dessa obra. E agora, antes de iniciar, a gente faz sempre a nossa declaração aqui nos comentários. Eu escrevo também no meu caderno de oração sempre essas declarações. A Bíblia nos ensina isso também. Então escreva com muita fé. A frase profética de hoje. Hoje eu escolho agradar a Deus e não aos homens. Eu vou repetir para que você escreva com muita fé. Hoje eu escolho agradar a Deus e não aos homens. Versículo base, ele está lá em Provérbios 29 e 25, que diz: Quem teme ao homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. E também lá em Gálatas 1:10, que diz: Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quem é você? Essa pergunta tão simples muitas vezes é respondida de uma forma errada. A maioria diz: sou empresária, sou mãe, sou farmacêutica, sou casada, sou empreendedora, sou influenciadora, sou estudante. Mas antes de qualquer rótulo, você é filho de Deus. E essa é a sua identidade mais profunda. E é a única que jamais poderá ser arrancada ou redefinida pelo que os outros pensam. Mas mesmo sabendo disso, por que buscamos tanto a aprovação das pessoas? Porque fomos criados com uma necessidade de pertencimento. Deus nos moldou para os relacionamentos. Nós fomos criados para viver em comunidade, em família, em grupo. Há em nós um desejo legítimo de sermos amados, aceitos, valorizados, admirados. Só que o que foi criado por Deus para ser bênção pode virar prisão quando sai do lugar. Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram movidas não por convicção, mas por medo de desagradar alguém? Desde o que vestimos, o que postamos, até onde vamos, com o que andamos, com quem andamos, o que falamos, inconscientemente nós somos puxados para um ciclo de performance, onde nós precisamos ser aceitos, validados e elogiados, porque nós achamos que se as pessoas gostarem de nós, então estaremos seguros. Mas essa é a grande armadilha. O desejo de aprovação pode virar uma obsessão. A ânsia de agradar pode nos aprisionar em uma vida que nem sequer foi aquela que Deus planejou para nós.
A Bíblia não condena o desejo de encorajamento, de pertencimento. Muito pelo contrário. Deus nos criou para viver em comunhão. Todos precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos incentivem, que vejam valor em nós. Mas há uma linha muito tênue entre desejar apoio e depender da aprovação para existir. Quando isso acontece, nos tornamos escravos da expectativa alheia. Perdemos nossa voz, abandonamos o nosso propósito e entramos num terreno perigoso, o da hipocrisia. Preciso ser como você para ser feliz, diz a inveja. Preciso que você goste de mim para eu ser feliz, diz a busca pela aprovação. Ambas são mentiras. A armadilha da aprovação nos rouba a liberdade, nos faz vestir máscaras para sermos aceitos e, pior, nos impede de obedecer a Deus com ousadia. Quantas vezes você deixou de fazer algo que o Senhor mandou só porque teve medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes você ficou em silêncio para não ser criticado? Quantas vezes você se sentiu pressionado a ser alguém que não era, só para agradar quem mal sabia da sua dor? Saul, o primeiro rei de Israel, perdeu o seu reinado por causa disso. Em 1 Samuel 15, Deus lhe dá uma ordem clara: destruir completamente os amalequitas. Mas Saul poupa o rei inimigo e os melhores animais. Quando confrontado por Samuel, a resposta de Saul é: eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15, 24. Temi o povo, dei ouvidos à voz do povo. A busca por aprovação custou a ele o trono. Pilatos também cedeu à pressão popular. Ele sabia que Jesus era inocente. Sua esposa ainda havia lhe enviado um recado por sonho. Mas o grito da multidão dizendo crucifica-o falou mais alto do que a sua consciência. Ele lavou as mãos como se isso livrasse da culpa. Mas o problema é que ele entregou Jesus não por convicção, mas por medo da desaprovação. Em contrapartida, vemos Daniel se recusando a parar de orar, mesmo com um decreto de morte. Vemos Estevão sendo apedrejado, mas não calando a sua fé. Vemos Pedro e João dizendo: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Atos 4,19. Eles não viviam para agradar homens, viviam para um público só, o Senhor. O perigo de buscar a aprovação dos homens é que ele te afasta do seu propósito. Você não pode seguir a direção de Deus se está sempre checando a opinião dos outros. Impede a sua fé de crescer. Fé é confiar mesmo quando ninguém entende. A fé verdadeira incomoda os que vivem de aparência. Te transforma em alguém que você não é. Quando você tenta agradar a todos, você se perde de si mesmo. Te leva à hipocrisia. Viver de aparência, dizer o que querem ouvir, esconder a verdade. Te impede de testemunhar. Quando você vive para ser aprovado, você silencia a sua mensagem. E como se ver livre da armadilha da aprovação? Primeiro, lembre-se, nem Deus agrada a todos. Jesus curava e ainda assim era rejeitado. Fazia milagres e ainda assim era perseguido. Por que você acha que você vai agradar todo mundo? Segundo, você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. A sua alegria vem do Senhor e não dos aplausos. Terceiro, o que parece importante hoje é temporário. A opinião das pessoas muda, mas a de Deus, ela é eterna. Quarto, você precisa agradar apenas a Deus. Não viva com medo de homens. Tema perder o favor de Deus e não a admiração das pessoas. 5. Você prestará contas da sua vida a um só, Deus. Quando estiver diante dele, ninguém mais estará lá para opinar. E 6. Jesus te fez para ser você.
O plano de Deus é com o seu nome e não uma cópia. Amém, amém e amém. Que poder nesse devocional de hoje, que nós possamos entender, olha que poder nessa sequência de verdades que nós temos que levar para a nossa vida para que nós vivamos livres da aprovação. Lembrar-se de que nem Deus agrada a todos. Não precisamos da aprovação de ninguém para ser feliz. O que parece importante hoje é temporário. Você precisa agradar a Deus. Você prestará conta apenas para Deus. E Jesus te fez para ser você. E o que me marcou aqui, quando você estiver diante dele, ninguém mais estará lá para opinar. É você e Deus. É eu e Deus. É isso que importa. Amém? Então vamos orar juntos. Repita comigo essa oração. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Ó Senhor, me ajuda a viver livre da armadilha da aprovação, Pai. Me perdoa pelas vezes que eu me calei, que eu me escondi, Pai, que eu deixei de obedecer ao Teu chamado por medo da opinião dos outros, Senhor. Me ensina a viver para Ti, a reconhecer a minha identidade como Teu filho. Me dá coragem, Pai, para dizer sim ao Teu propósito, mesmo que isso custe olhares tortos e palavras de críticas. Eu não quero mais viver refém da aceitação humana, Pai. Eu quero agradar a Ti e somente a Ti, Senhor. É o que eu te peço e eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. E antes de sair, não esqueça de enviar esse devocional para alguém que você também acredita que precisa se ver livre da aprovação. Derrame essa bênção e seja ainda mais abençoado, porque Deus se alegra dessa tua atitude. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.